Bom dia, gente. Muita paz a todos vocês que estão aí do outro lado da telinha. Nós vamos começar a nos preparar para iniciar o estudo do livro Pão Nosso, como realizamos todas as sextas-feiras. Aguardar alguns minutinhos enquanto o Instagram convida as pessoas para participarem desse momento. Bom dia a todo mundo que está chegando aí. Muito obrigada pela presença de vocês. Nós vamos dar início hoje, né, mais uma vez, retomar mais uma vez o estudo do livro Pão Nosso, que nós realizamos todas as sextas-feiras. E hoje, de modo particular, nós iremos tratar do capítulo 7. Então, um ótimo dia para todos vocês que estão aí do outro lado. Antes de iniciarmos o nosso estudo, nós vamos fazer a nossa prece inicial, tá bom? Fechar os nossos olhos, quem assim desejar, elevar o nosso pensamento ao alto, rogar a Jesus e a Maria de Nazaré, aos espíritos bondosos que desejam o nosso bem e o bem da humanidade inteira, que eles derramem sobre nós as suas bênçãos, as suas luzes e a sua paz, a fim de que haja no mundo esperança, força e fé, em todos os corações, mas particularmente nos mais aflitos. Nos envolve, Senhor meu Deus, no hálito divino do teu amor, para que nós possamos, renovados e fortalecidos, encontrar conforto nas palavras do nosso irmão Emmanuel, através do estudo do livro Pão Nosso. Nos inspira e nos ampara, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, muito obrigada a todos vocês que estão chegando por aí. Muito bom dia. Quem está participando desse estudo pela primeira vez, está chegando aí pela primeira vez, nós estamos fazendo já, esse é o 8º encontro, porque o primeiro foi sobre a introdução do livro Pão Nosso, esse é o 8º encontro de estudo, de reflexão sobre o livro Pão Nosso, né? Particularmente a respeito dos textos que compõem a obra do Emmanuel, a segunda obra, na realidade, da coleção Fonte Viva. Como eu falei em todos os outros encontros, eu vou ficar sempre repetindo isso, porque é importante saber, a coleção Fonte Viva, né, ela traz comentários acerca dos ensinamentos do Evangelho de Jesus. O benfeitor Emmanuel, ele isola alguns versículos dos evangelhos do Novo Testamento e os comenta com muita propriedade e à luz da doutrina espírita. O capítulo de hoje, que é o 7, quem tiver ele aí em mãos, o capítulo de hoje ele traz como título uma das figuras mais simbólicas do Evangelho de Jesus. Em quase todas as passagens da Boa Nova do Cristo, ele se refere à semente, que é o título do capítulo de hoje. Quando ele não se refere diretamente à palavra semente, ele faz referências dentro desse campo semântico que nos leva a palavra semente. Então, em muitos momentos, Jesus vai falar da semeadura, em muitas ocasiões, ele vai falar a respeito do semeador, tem até a parábola do semeador, nós temos a parábola da semente dentro do Evangelho. Em muitas circunstâncias, ele se refere à vida como uma gleba, como um campo, né? Tanto que ele fala também da separação do joio e do trigo, que se refere a campo. Então, em muitas passagens do seu evangelho, ele vai se referir à semente. Quando ele não faz isso diretamente, como na parábola da semente, ele vai fazer de maneira, digamos assim, semântica. Ele vai falar de elementos que estão no campo semântico da palavra semente, como semeadura, camponeses, ou campo, atividades ligadas diretamente à produção, né, da semente. Então, o título
desse texto de hoje, né, que trata da semente, que o título é esse, né, a semente, o benfeitor Emmanuel, ele isolou um versículo do Evangelho de Paulo, que está na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 37. Essa parte da carta de Paulo aos Coríntios, ela é interessante porque se vocês pegarem o Evangelho de Paulo para ler, vocês vão perceber que nessa parte do Evangelho, ele vai tratar da ressurreição dos mortos, né, da ressurreição dos mortos. E Jesus está ali numa conversa com os apóstolos, com os discípulos, justamente, né, acerca, ele retrata uma das conversas de Jesus com os apóstolos acerca da ressurreição. Só que esse versículo, dentro desse capítulo especificamente isolado por Emmanuel, diz assim: e quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão de trigo ou de outra qualquer semente. Aqui a gente vai fazer uma leitura baseada na leitura de que o Emmanuel realizou, numa perspectiva que tanto dá para a gente perceber a relação da semente com o aspecto da ressurreição, ou do ressurgir, do renascer, e aí a gente remete à reencarnação, porque ressurreição é ressurgir, é renascer. E o que é reencarnação? Ressurgir, renascer na matéria. Pois bem, o título A Semente vai nos remeter a uma série de conjecturas, todas elas muito coerentes com os ensinamentos da doutrina espírita e com os próprios ensinamentos trazidos por Jesus. A semente é sempre promessa de algo por vir. Semente é a promessa de algo que está para chegar. E aqui, quando Paulo diz que quando nós semeamos, não semeamos aquilo que há de nascer, né, o corpo que há de nascer, a árvore que há de nascer, né, a planta que há de nascer, nós semeamos apenas o grão de trigo ou de qualquer outra semente, como ele coloca aqui. Ele está deixando para nós o entendimento de que a semente é promessa, ela é potencial, ela é ponto de partida. E o Emmanuel vai tratar disso de maneira muito brilhante. Aqui a gente tem, eu até fui fazendo algumas anotações, a gente tem aqui dentro do texto do Emmanuel algumas dessas significações que o Evangelho de Jesus traz para a palavra semente. O benfeitor diz assim: nos serviços da natureza, a semente reveste-se aos nossos olhos do sagrado papel de sacerdotisa do Criador e da vida. A semente é a promessa, né, é o potencial, é aquilo que está por vir. Mas promessa de quê? De vida. Toda semente é um potencial latente de vida. Se você plantar hoje uma sementinha de abóbora dentro de um vaso, daqui a 1 ou 2 dias, se ela tiver água e luz do sol, você vai perceber que ela vai começar a germinar. E se a gente lançar essa semente de abóbora em um terreno fértil, daqui a alguns dias ela começará a germinar, dali a pouco ela começou a enramar no terreno inteiro, e dali mais algum tempo a gente vai perceber as flores, depois os frutos. Porque aquela semente era apenas um grão, mas havia nela um potencial, uma promessa. Toda semente, dentro dessa leitura realizada por Paulo, toda semente é uma potência. E quando interpretada por Emmanuel diz que além de ser uma potência, além de ser uma promessa de vida, a semente é colaboradora da criação, ela é coautora da criação, ela é uma promessa de vida. E aí continua o benfeitor, está se referindo à semente. Gloriosa herdeira do poder divino. Por quê? Que ela tem o poder divino. Por que a semente tem o poder divino? A semente tem o poder divino porque ela
traz o germen da existência, o germen da vida. Gloriosa herdeira do poder divino, ela coopera na evolução do mundo e transmite silenciosa e sublime lição tocada de valores infinitos a criaturas. O Emmanuel está nos dizendo que toda semente coopera na evolução do mundo, na melhoria do mundo, e transmite uma silenciosa e sublime lição para a criatura. Qual é a lição que a semente traz para todos nós? No Evangelho de Jesus, a gente tem a semente de mostarda, que representa o potencial da nossa fé. Na parábola do semeador, a gente tem ali a figura das sementes que foram caindo ao longo do caminho, que foram caindo no pedregulho, que ficou numa terra rasa, e a semente que caiu na boa terra. A gente tem ali a figura da nossa estatura espiritual, da nossa condição de aceitação da nossa dimensão espiritual. Porque muitos de nós até diz que acredita, mas aí quando vem as primeiras dificuldades, a gente desaba. E aí a gente tem a representação da semente que foi plantada numa terra que não tinha profundidade, numa terra rasa. Veio os primeiros raios de sol, as primeiras tempestades e ela não suportou. Então a gente tem aqui sublimes e silenciosas lições trazidas no símbolo da semente. Pois bem, ele ainda diz assim: exemplifica, olha só do que ele está falando da lição da semente. Ele diz assim: exemplifica sabiamente, a semente exemplifica sabiamente a necessidade dos pontos de partidas, as requisições justas de trabalho, os lugares próprios e os tempos adequados. Olha, a gente observa que o benfeitor Emmanuel, ele está aqui chamando a nossa atenção, né? Dentro dessa epístola de Paulo, que é um trechinho da carta de Paulo aos Coríntios, e é uma carta de recomendação. Todas as vezes que a gente lê uma carta de Paulo, seja aos Coríntios, aos Romanos, aos Tessalonicenses, aos Hebreus, todas as vezes que nós encontramos ali uma carta de Paulo, ele está orientando um grupo de pessoas ligados ao cristianismo, está dando uma orientação de como proceder ou como despertar para determinadas questões sagradas da nossa existência. E aqui, nesse caso, nessa carta de Paulo aos Coríntios, que está no capítulo 15, nesse caso aqui, especificamente o versículo 37, nesse caso aqui a gente tem a semente, a figura da semente que é promessa de árvore, de uma futura árvore, que por sua vez produzirá flores e por sua vez produzirá frutos. Então, o que a gente tem aqui? A semente é promessa, a semente é ponto de partida, a semente ela é potência. E aí, gente, a gente percebe que, vocês observaram que toda semente vem revertida de uma casca? Toda semente vem revestida de uma casca. Aquela casca que protege a semente não é a semente. A semente é aquilo que está dentro da casca. Se você pegar um coco babaçu, aquele coco, aquela parte de fora é a casca do coco babaçu. Aquela castanha que a gente encontra dentro do coco babaçu é que é a casca. Ali que é a semente. Ali a gente tem a potência. Toda semente vem recoberta de uma capa que a protege. O que está dentro da semente é potência. Por isso que o Emmanuel diz que ela é um ponto de partida. Só que para uma semente germinar, para que uma semente germine, ele ainda nos diz que ela necessita de trabalho, porque quem vai plantar uma roça, por exemplo, vai precisar começar muitos meses antes o trabalho da limpeza do terreno, de preparar toda a terra para o plantio. Alguns ainda têm o hábito, né, de fazer a queimada, depois que faz a queimada, derruba tudo, depois faz a queimada, que não é muito aconselhável, né, pela situação mesmo ambiental que nós vivemos, mas a maioria ainda age assim, especialmente no Nordeste. Derruba tudo, faz a queimada, depois ara, vai limpar todo o terreno, e só
um pouco mais depois, mais próximo do período chuvoso, vai fazer as cavas para depois lançar a semente. E depois de lançada a semente, ele ainda vai ter que cuidar, vai ter que tomar cuidado com as pragas, vai ter que observar a quantidade de chuva, porque tem algumas plantações que requerem mais água, outras que requerem menos água. Então, tem todo um trabalho por trás do plantio. E durante o plantio. E para a colheita. Então, o Emmanuel está dizendo que, embora toda semente seja promessa de vida, toda semente seja potência de algo que está por vir, para que ela se realize, é necessário trabalho, um lugar próprio, porque há determinados tipos de solo que servem para plantar milho, mas há outros que não servem. Há determinados tipos de solo que a gente consegue plantar soja, há outros lugares que a gente não consegue. Tem lugares específicos para se plantar arroz, como há lugares específicos para se plantar milho ou feijão. Então, ele diz, como a semente é um ponto de partida, ela requer trabalho, requer um lugar próprio e o tempo adequado. Porque o tempo em que eu vou colher uma abóbora é diferente do tempo que eu vou colher café. Quem vive na roça sabe disso. São tempos distintos. E ele está aqui apenas fazendo uma introdução a respeito do símbolo da semente, que é o título do capítulo de hoje. Diz o benfeitor: há homens inquietos e insaciados que ainda não conseguiram compreendê-la. Compreender quem? A imagem da semente, a importância da semente, a simbologia da semente. Esses homens exigem as grandes obras de um dia para o outro, impondo medidas tirânicas pela força das ordenações ou das armas, ou pretendem trair as leis profundas da natureza. E o que ele está dizendo? Olha, há um tempo para tudo. Lá em Eclesiastes tem uma passagem que diz assim: há tempo de plantar e tempo de colher, tempo de amar e tempo de sofrer. Há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo para tudo. Mas algumas criaturas, alguns de nós, ainda vivemos agarrados às ansiedades desesperadoras da própria vida. Nós queremos plantar uma semente é um potencial, uma semente é um projeto. A gente quer plantar uma semente hoje e colher amanhã. E muitos de nós ainda nem sequer começou a semeadura e já está querendo colher. Como a semente aqui apresentada por Emmanuel coopera na evolução do mundo, ela é um ponto de partida, coopera na evolução de toda a criação. Aqui a gente percebe o Emmanuel falando de maneira muito simbólica que a semente, para nós, também representa a nossa própria encarnação. O que é alguém na carne? O que é alguém encarnado? Alguém encarnado é alguém que foi encapsulado, né, em uma matéria, em uma casca, que tem dentro de si um potencial, que é o espírito, que precisa ser trabalhado, que precisa de um lugar determinado, nesse caso, a vida na matéria, na terra, de um lugar determinado, que é a grande gleba, né, o grande campo, é a grande lavoura de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o grande semeador de nossas almas. A gente precisa de um lugar apropriado para desenvolver os potenciais e de um tempo para isso. Então, a gente pode também pensar, porque como a reencarnação ela é um ponto de partida, nós também podemos entender-nos como sementes que foram lançadas no mundo para auxiliar na evolução da humanidade. E é nesse sentido que o Emmanuel vai trabalhando o texto 7 do livro Pão Nosso. Por isso que ele diz que semente representa ponto de partida, que semente é instrumento que coopera na melhoria do mundo, que semente, para se desenvolver, para desabrochar, ela requer tempo, lugar, trabalho. E como esse versículo
de Paulo, ele está incluso na parte que trata da ressurreição dos mortos, no ressurgimento da vida, no renascer, a gente compreende perfeitamente que o Emmanuel está fazendo uma alusão da semente ao processo reencarnatório. Se você não observa o versículo, não vai atrás, não investiga, não percebe o contexto em que ele está localizado, a gente passa batido, achando que o Emmanuel está se referindo apenas a uma metáfora recorrente no Evangelho de Jesus. Mas aqui, nesse caso, o Emmanuel, de maneira muito sutil, vai tratando do próprio processo reencarnatório como uma semente. Todos nós somos sementes. Quando reencarnamos no campo da terra, no campo da vida material, da existência material, quando reencarnamos, trazemos essa casca, como eu disse para vocês, toda sementinha tem uma casca. Trazemos essa casca, que é a matéria, e dentro, por dentro, o que habita em nós, o que movimenta essa casca, o que dá vida a essa casca, é a potência que está lá latente, é o espírito. Então, o nosso espírito precisa para que ele exploda, para que venha à tona as suas potencialidades, nós necessitamos, como diz o Emmanuel, de trabalho. Precisamos de lugar apropriado, então é por isso que a gente nasceu na família que a gente nasceu. É por isso que nós nascemos no contexto histórico, no momento histórico, na cidade, no país. Eu sei que muitas pessoas adorariam ter nascido na França, outras gostariam de ter nascido na América do Norte, algumas talvez preferissem ter nascido na Espanha ou na Itália, mas cada um de nós foi lançado como uma semente para se tornar produtivos, para nos tornarmos produtivos onde nós fomos semeados. Eu gosto muito de uma frase que já virou até um lugar comum, que de vez em quando a gente encontra nas redes sociais. Aprenda a florescer, aprenda a frutificar onde Deus te plantou. Isso é tão simbólico de que nós somos realmente uma semente. Então, quando a gente reencarna, quando nós somos lançados no campo da vida, há em nós uma potência, um ponto de partida. A reencarnação é um ponto de partida. Porque é aqui na matéria, onde é que a gente consegue desenvolver um plantio? Se você deixar uma semente guardada em um saco plástico, ela não vai produzir nada. Se você deixar uma semente guardada em um pote, ela não vai germinar. Para que a semente germine, ela precisa ser lançada na matéria, na terra. E normalmente ela é lançada em um buraco frio, escuro e coberto por material, por adubo, por terra. Mas a potência da semente, a potência que há na semente, é uma potência divina. O que ocorre com a semente quando ela começa a germinar? Ela germina e cresce sempre na direção da luz. Toda planta sai do solo, do subsolo, do solo escuro e frio e cresce na direção da luz. Esse é o objetivo que nós também temos que almejar, crescer na direção da luz. E olha só a lição sublime de que o Emmanuel fala. Toda semente, apesar de estar lançada na lama, na escuridão, lá no buraco da terra, ela se esforça, rompe a casca e cresce na direção da luz. Toda planta se levanta na direção da luz. Todas elas crescem na direção da luz. Então, a gente tem aqui a figura, né, simbólica da semente, também como nosso processo reencarnatório. Nós todos mergulhamos nessa casca temporária, que deverá desabrochar. Nós precisamos trabalhar em nós, os nossos potenciais, precisamos estar em lugares que possibilitarão esse nosso desabrochar, essa nossa germinação, e precisamos esperar pelo tempo, porque, como ele diz, há criaturas que vivem exigindo o resultado das próprias obras de um dia para o outro, e às vezes nem trabalharam ainda, e já estão exigindo os resultados. E aí ele continua dizendo, Emmanuel, aceleram
essas criaturas muito apressadas, muito ansiosas, aceleram os processos da ambição, porque nós somos ambiciosos. E somos ambiciosos, inclusive, para o nosso crescimento espiritual. A gente esquece que nós temos milênios de equívocos e de erros no passado e que precisamos, pouco a pouco, ir nos libertando das carapaças que nós fomos adquirindo em nosso pretérito. Nós nos esquecemos de toda a bagagem de equívocos e de enganos que cometemos e que trazemos conosco como herança irremediável das nossas próprias obras. Nós nos esquecemos disso e às vezes queremos atropelar o processo natural do crescimento espiritual. Cada um de nós vai despertando no tempo adequado e de acordo com o trabalho que se realizou na própria lavoura interna, na própria lavoura interior, como diz o Emmanuel. Necessita trabalho, necessita um lugar específico, necessita tempo para o nosso despertar. Por mais que a gente queira que um amigo desperte para determinadas coisas que a gente já aceita, ele vai ter o tempo dele, porque a lavoura dele, ele é uma semente especial. Ele é uma semente especial. Então, assim como a semente da melancia e a semente da laranja, elas não germinam, não crescem e nem dão frutos em tempos semelhantes, nós também, seres humanos, da mesma forma. Nós reencarnamos, somos lançados como sementes no mundo material, mas temos o nosso próprio processo de despertar, de germinar. Todos nós temos o mesmo ponto de partida, que é a reencarnação. E trazemos os mesmos potenciais, que são os potenciais divinos. Agora, o lugar em que nós vamos desenvolver esses potenciais, o tempo que nós vamos dar frutos, depende do trabalho que cada um de nós irá fazer na lavoura do próprio coração, do próprio espírito. Então, ele diz, muitos de nós aceleramos os processos da ambição, estabelecendo domínios transitórios, muitas vezes mais preocupados em obter, em ter coisas, em acumular coisas, do que em acumular tesouros espirituais, acumular paz de espírito, acumular tranquilidade, benevolência. A gente está, às vezes, muito mais preocupado em acumular o que é da matéria e esquece dos tesouros benditos da alma. Abandona a dimensão espiritual. Muitos de nós deitamos à noite, nem lembramos de agradecer a Deus pelo dia. Acordamos pela manhã e não lembramos de agradecer pela oportunidade de mais um dia na existência. A maioria de nós passa os dias das nossas vidas correndo desesperadamente atrás de conquistas efêmeras e passageiras, materiais, e nos esquecemos que a nossa destinação fatal é o mundo espiritual. A bagagem que vai contar lá é outra. Aqui a gente precisa, obviamente, das coisas materiais. A gente tem que ir trabalhar, tem que ter o dinheiro do aluguel, do alimento, da água, da luz, das despesas. Sim, tudo isso a gente precisa. Mas a gente não pode viver unicamente para isso. Porque nós somos mais que matéria. Na realidade, nós não somos matéria, nós estamos na matéria. O que nós somos é espíritos imortais. Então, muitos de nós alardeamos, como ele diz aqui, mentirosas conquistas, nos inchamos e caímos sem nenhuma edificação santificadora para nós ou para os outros. Porque quando a gente está preocupado apenas com as próprias ambições, em construir os castelos ilusórios das nossas próprias fantasias, porque muito agarrados ao que é passageiro, ao que é material e ao que é efêmero, chega o dia em que a gente cai, em que a gente acorda, em que a gente desperta, geralmente através da dinamite da dor. Normalmente através da dinamite da dor. E quando esse dia chega, do despertamento, se não houver dentro de nós, nenhum tesouro espiritual acumulado ao longo dos dias, além da dor, irá se juntar a angústia e o sofrimento. Porque aquele que tem os seus tesouros espirituais, que tem as suas conquistas espirituais, quando a dor o alcança, consegue ser resignado, não se revolta, não se rebela, não se maldiz. Mas quando a gente não tem nada ainda construído, não germinou nada ainda da potência que há em nós, se isso ainda não germinou, quando a dor nos alcança, a gente se revolta contra Deus, a gente se maldiz,
né? A gente se maldiz. Então, normalmente, a gente precisa compreender que no caso aqui da mensagem do Emmanuel, que trata da semente, ele está falando da nossa própria encarnação. Nós somos sementes lançadas no mundo. Nós viemos para cá com potencial, e como a semente, ele diz, é o ponto de partida, a semente é o potencial, a semente é o projeto de algo que está por vir. Nós temos em todos nós as potências divinas que precisam ser trabalhadas, que precisam ser cuidadas, que necessitam de lugar e de tempo necessário para vir à tona, para nascer, para gerar frutos. Por isso que eu disse para vocês no começo dessa nossa conversa que a semente no Evangelho de Jesus, ela tem várias simbologias. E o Emmanuel vai ampliando essa nossa percepção, né, de maneira muito sutil, de maneira muito inteligente, muito perspicaz. Ele vai ampliando a concepção que nós temos de semente dentro dos Evangelhos do Cristo. E aí diz o benfeitor, não souberam aquelas criaturas, nós, né? Nós todos. Vamos ter uma conversinha aqui de pé de ouvido, né? Nós todos, quando desejamos ver frutificar aquilo que a gente não plantou, quando a gente desesperadamente corre atrás da própria ambição e esquece da semeadura, quando nós queremos colher frutos a partir da lavoura dos outros, quando a gente não se resolve a semear e a cultivar os potenciais do nosso próprio espírito, porque o nosso espírito é a potência, né, da semente que somos nós, quando a gente desiste de desenvolver os potenciais da nossa própria essência, as nossas potencialidades divinas, nós ainda, diz o Emmanuel, não aprendemos com a semente minúscula as sublimes lições. Ainda não aprendemos. Porque ele diz aqui, não souberam aprender com a semente minúscula que lhes dá trigo ao pão de cada dia e lhes garante a vida em todas as regiões de luta planetária. Ele está nos dizendo que se a gente ainda não percebeu que nós também somos sementes lançadas no mundo, assim como a semente do trigo que dá o pão, se nós ainda não nos demos conta de que há dentro de nós potenciais divinos que deverão germinar para a evolução e melhoria do mundo, como faz a árvore frutífera, como faz o milho, o feijão, a abóbora, que de uma semente rompe a casca e toda a potência daquela semente se ergue na direção da luz. Se nós ainda não compreendemos essa lição, nós precisamos despertar. Porque ele diz, em todas as regiões da luta planetária, há sementes, há potências esperando para germinarem. E geralmente são as lutas, o trabalho árduo que faz com que a gente desperte o potencial que há em nós. Nós que somos sementes lançadas ao mundo para o desenvolvimento das nossas próprias potencialidades. Ele diz aqui, saber começar constitui serviço muito importante. Porque o que é a semente? Ele diz lá no começo. Ele diz, a semente é um ponto de partida. É um ponto de partida. A semente é um ponto de partida. É promessa, né? A semente é potencial, ela é promessa, ela é um ponto de partida. A nossa encarnação é um ponto de partida. Porque todo o nosso passado está encoberto pelo véu do esquecimento. Então, nós temos, todas as vezes que nós renascemos e somos lançadas como sementes no solo da vida, nós trazemos as potências, as potencialidades necessárias para germinar, para crescer, para evoluir e para contribuir na melhoria e na evolução da humanidade. O que faz uma árvore no planeta? Contribui para a melhoria da nossa vida. O que faz uma árvore que dá flor, um ipê? Contribui para a melhoria da nossa existência. Um cajueiro, uma mangueira. O que faz a soja, o milho, o feijão? Eles contribuem
para a melhoria, para a manutenção e para a evolução da vida no planeta. E nós, que somos sementes lançadas pelas mãos de Deus no terreno da vida, o que nós temos feito para contribuir com a melhoria do mundo? O que nós temos feito para contribuir com a nossa própria melhoria, com a evolução da humanidade? Porque nós somos potências. O que a gente está esperando para romper a dura casca do nosso orgulho, do nosso egoísmo e crescer na direção da luz? Crescer na direção da luz. Crescer. Tudo em nossa vida, Marli, como você está dizendo, é semente que nós vamos lançando ao longo dos nossos passos. Por isso que existe um ditado, né, um axioma popular que diz assim: a cada um segundo a própria semeadura. Porque a nossa existência, toda a nossa vida é uma grande lavoura, é uma grande semeadura. Por isso que nós necessitamos avaliar muito bem quais são as sementes que nós estamos lançando ao longo do nosso caminho. Porque se nós somos sementes e temos potenciais a desenvolver, nos comparemos a uma mangueira enorme, com muitas flores, com muitas folhas. E aí, de repente, chega o período da frutificação e nascem todas as flores. E daqui a pouco aquela mangueira está carregada de mangas. Carregada de mangas. Ela era uma sementinha. Por isso que a gente pode muito bem saber, descobrir quantas mangueiras há em uma semente. Quantas mangueiras há em uma semente de manga? Uma mangueira. Vai nascer uma mangueira de uma semente. Mas a gente não pode calcular quantas mangas estão dentro daquela semente. Porque você não tem como calcular quantas mangas aquela mangueira irá dar. Quantas mangas aquela mangueira irá fornecer durante toda a existência dela. Então, ao mesmo tempo em que nós somos sementes e precisamos desenvolver nossos potenciais, nós também necessitamos nos transformar em árvores frutíferas, que darão frutos, e esses frutos são sementes, e essas sementes serão lançadas ao longo do caminho. Também darão frutos, e nós precisaremos colher. Então, é muito importante que a gente compreenda, qual é o nosso papel dentro dessa figura simbólica que o Emmanuel utiliza de a semente. Nós somos uma semente lançada ao mundo pelas mãos de Deus. Essa carapaça, essa casca, esse corpo é a casquinha da semente. O potencial é o espírito. E nós precisamos nos perguntar o que é que a gente tem feito dos potenciais que habitam em nós. De que maneira nós temos colaborado para a melhoria do mundo ao nosso redor, da nossa própria melhoria. Porque uma árvore que foi um dia uma semente, que é um potencial de vida, que é uma promessa de vida, ela sempre melhora a vida de quem está ao redor. Se ela não dá frutos, ela dá sombra, ela dá o oxigênio. Se ela não dá frutos, ela dá flores. Todas as plantas, todas elas que nascem a partir de uma minúscula semente, trazem para o mundo uma colaboração, uma contribuição. E nós, como sementes lançadas pelas mãos de Deus, qual é a contribuição que nós temos dado para a humanidade? Qual é a nossa contribuição dentro da lavoura divina, que é a nossa existência? É bom meditar sobre isso. É bom pensar sobre isso. Porque nós somos as sementes das mãos de Deus, lançadas ao solo da vida. Somos a potencialidade. E a nossa encarnação é o ponto de partida para iniciar o trabalho duro da lavoura. Tirar aquilo que não serve, arrancar os tocos, os espinhos que nós carregamos em nós, arrancar a carapaça do orgulho, do egoísmo. E o Emmanuel diz, no esforço redentor, porque esse é o esforço redentor da nossa melhoria, da descoberta das nossas potencialidades, porque se o corpo é a casca da semente, o potencial da semente é o espírito, então é necessário fazer com que a potência venha à tona, germine, né? Frutifique. No esforço redentor, é indispensável que não se percam de vista as possibilidades pequeninas, porque a gente não pode
imaginar uma semente que foi plantada hoje e se torna uma árvore frutífera amanhã. Não tem como. Como é que uma semente, ela surge a partir do buraco úmido e escuro da terra? Como é que ela surge? Ela levanta uma folhinha enrolada normalmente. Ela vai se abrindo pouco a pouco aquela folha, germina, vai abrindo devagarinho. Dali a alguns dias ela tem um ramo, dali a pouco ela tem um caule, daqui a pouco ela tem um galho e ela vai crescendo por pequeninas etapas. A partir de pequeninas etapas, ela vai crescendo. Pois muito bem, na nossa vida do mesmo jeito. Os nossos potenciais, os potenciais que habitam em nós, que estão na nossa essência, esses potenciais, eles podem ir se desenvolvendo a partir de possibilidades pequeninas, como diz o Emmanuel. Um gesto, uma palestra, uma hora de atenção que você dá a alguém, que você empresta seus ouvidos, uma frase de consolo, de conforto, que pode auxiliar alguém. Tudo isso pode representar sementes gloriosas para edificações imortais. E aí diz o benfeitor, imprescindível, pois, jamais desprezá-las. Tudo aquilo, por menor que seja, um gesto, uma palavra, uma frase, um minuto, uma hora do seu dia que você tira para auxiliar alguém, para se melhorar, para se possibilitar ser uma criatura melhor. Um tempo que você tira para emprestar seus ouvidos para alguém que está em aflição. Um momento do seu dia que você tira para meditar, para orar pelas pessoas que estão doentes, pelos que estão aflitos. Um momento em que você faz silêncio diante de uma agressão. Um instante em que você se cala para que alguém fale. Porque às vezes a gente atropela todo mundo, só a gente quer falar. Por causa do nosso egocentrismo, do nosso centralismo, do nosso personalismo. Um momento que a gente tira para se lembrar da nossa relação com Deus. São, como ele diz aqui, possibilidades pequeninas, mas que farão eclodir da nossa sementinha os potenciais divinos que habitam em nós. Vocês já pararam para pensar nisso? Olha, eu nunca tinha pensado nisso. Quando eu comecei a ler o texto, eu fiquei encantada. Toda vez que eu leio o Pão Nosso... Gente, esse livro me acompanha desde 1996. Sabe o que é isso? Desde 1996 esse livro me acompanha. E lendo esse texto, para a gente fazer essa conversa hoje aqui, eu me dei conta de que o Emmanuel, apesar de falar de toda a significação da semente dos textos evangélicos, como potencial, a semente como ponto de partida, ele apresenta aqui para nós, por isso que sabiamente ele retira o versículo lá da parte em que Paulo trata da ressurreição dos mortos, ele traz para nós a própria reencarnação, a vida na matéria como uma semente. Como uma semente. Nós somos uma semente lançadas por Deus no mundo. Tamires, é verdade, está lá no item 11 do Evangelho, ontem até li esse item, em que o benfeitor nos recomenda, espalha ao redor de ti os tesouros da instrução, espalha sobre os teus irmãos os tesouros do teu amor e eles frutificarão, porque tudo é semente. São sementes lançadas ao longo dos nossos passos. Nós somos uma semente que quando germinamos, produzimos o quê? Frutos. Os frutos são o quê? Sementes em forma, né, de potências que nós trazemos aqui dentro de nós. Então, quando a gente frutifica, a gente está espalhando sementes ao nosso redor. E olha só o que acontece com uma mangueira quando ela começa a dar muita manga. As frutas vão caindo, chega um determinado tempo, não sei se vocês já observaram, que todas as sementinhas da mangueira, elas começam, as que ficam no chão, elas começam a germinar, começam a nascer, né, pezinhos de mangas de dentro da semente. Vai ali, começa a germinar. Então, tudo que a gente lança de semente ao nosso redor, tudo que a gente lança, germina. Por isso que é necessário espalhar
os tesouros do amor, os tesouros da instrução, os tesouros da boa vontade, da benevolência, da caridade. Ah, Adriana, mas esse discurso é um discurso muito religioso, né? Muito utópico. Não, gente, esse é o discurso do Cristo. E ele não era um religioso. Jesus não era nem cristão. Jesus veio ao mundo espalhar o amor, lei de amor. O cristianismo surgiu depois dele. Ele não tinha nenhuma religião. Ele tinha religiosidade. Ele era ligado diretamente a Deus, o médium de Deus. O que nós estamos fazendo aqui? Se nós somos uma semente lançada no mundo, o que nós estamos germinando? E se a gente já germinou e está dando frutos, quais são os frutos que nós estamos espalhando ao longo dos nossos pés que virarão sementes e que a gente vai ter que colher lá na frente? É bom pensar nisso. É bom pensar sobre isso. Porque nós todos ainda temos um grande trabalho na lavoura do nosso próprio coração a realizar. Todos nós. Nós precisamos todos nós reconhecer que o nosso espírito é uma potência. A vida é o campo, a vida na matéria é o campo que nos destina a sabedoria divina para a nossa própria melhoria, para o nosso próprio crescimento. É urgente que a gente saia da vala escura e úmida, da ignorância, do orgulho, do egoísmo e germine na direção da luz, que é o destino de toda árvore, a luz. Muito obrigada. Era isso. Eu espero que a gente tenha conseguido, né, tirar aqui algumas lições lindíssimas desse capítulo 7 do Evangelho, que o título é A Semente, como eu acabei de falar para vocês, extremamente simbólico, né, dentro do Evangelho de Jesus. Agradecer profundamente ao Emmanuel por esses textos maravilhosos. Eu sou suspeita, né, porque eu amo tanto essa criatura, tanto, que eu fui convidada para realizar um trabalho, né, de correção, de edição, de livros da FEB, e eu estou lendo um livro dele que ninguém ainda leu. Isso é tão maravilhoso. Né? Toda vez eu vou conversar com ele, mano, vamos conversar junto, né? Então, é magnífico, ele é maravilhoso. Eu tenho muita gratidão pelo Emmanuel, muita mesmo, por tudo que eu já aprendi com seus livros. Era isso, meus amores. Não desprezemos as pequenas sementinhas, não desprezemos os potenciais que nós trazemos dentro de nós. E na próxima sexta, o capítulo será o 8. O título desse capítulo é muito atual. É ansiedades. Nós vamos falar das ansiedades, e é no plural que Emmanuel escreve. Então, vocês já podem até ler o capítulo 8, que é na próxima sexta-feira. Podem dar uma lida para que a gente vá comentando ele juntos, tá bom? Muito obrigada aí pelos comentários da Tamires, da Marli, da Valdívia, maravilhosa. Muito obrigada pelos comentários da Sabrina. Muito obrigada a todos vocês que estão aí participando. Se puderem depois, compartilhem essa nossa conversa, né? Se você achar que tem alguém que está precisando, né, ouvir a lição da semente, tá aí, para a gente compartilhar, vai ficar no IGTV. Vou fazer uma prece final, tá bom? Rogar a Deus e a Jesus para que nos ampare, nos abençoe. Hoje a gente tem Caravana do Evangelho, do Centro Espírita Irmã Sheila. Ela está sendo realizada pelo Zoom, né? Então, quem faz parte da família Sheila, a gente põe lá o contato nos grupos do Irmã Sheila e entra lá pelo Zoom e participa da caravana. Quem não está, né, dentro dos grupos do WhatsApp, a gente pede que deixe nas redes sociais o seu nome e a cidade onde você está, porque aí a caravana da Sheila vai até a sua casa te visitar, tá bom? A gente vai, daqui a pouco, eu vou colocar aí a divulgação no Instagram e no Facebook, porque hoje tem Caravana do Evangelho. Muito obrigada a todos. E deixa eu fazer um convite para vocês. Esse é um convite muito especial.
O Centro Espírita de Batalha, Lar de Caridade Maria de Nazaré, não tinha um Facebook, a gente criou o Facebook, né, do Lar de Caridade, e a gente vai começar um trabalho também de lives para aquela casa. Hoje, às 16h30, tem uma palestra minha no Facebook. A gente vai falar sobre religião e religiosidade em tempos de transição. A gente vai iniciar esse trabalho lá do Maria de Nazaré, e o Facebook é novinho, a gente está pedindo para que as pessoas entrem lá na página, compartilhem a página, e eu também vou pedir hoje eu estou muito pidona, né? Vou fazer outro pedido muito especial para vocês. O Centro Espírita Irmã Sheila criou um YouTuber, porque nós precisamos divulgar as nossas lives, divulgar as nossas palestras, para um número cada vez maior de pessoas, levar o consolo para um número maior de corações. E a gente só consegue fazer lives ao vivo pelo YouTube quando a gente tem mil inscritos. Então, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal Irmã Sheila, Centro Espírita Irmã Sheila, do YouTube, e compartilhar esse canal. Pede, por favor, para as pessoas se inscreverem, mesmo que elas não permaneçam lá, mas para elas se inscreverem. A gente precisa fazer uma campanha para adquirir pelo menos 1000 pessoas no nosso canal para fazer as lives ao vivo, tá bom? Fazer nossa prece? Senhor Jesus, Mestre amado, derrama a tua luz e o teu amor em nossos lares, nos nossos lares internos, em nossos corações, para que a partir deles essa luz se esparja sobre toda a nossa família, e da nossa família se esparja pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pelo país e pelo mundo inteiro. Que a luz dos nossos corações encontre outras luzes e com elas faça uma imensa corrente de amor e de paz, derramando esperança e fé sobre toda a humanidade. Fica conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada mesmo pela presença de vocês. Um grande beijo, fiquem com Deus e até mais tarde, lá no Facebook do Maria de Nazaré. Um grande beijo. Muito obrigada a todos vocês. Tchau, gente. Um grande beijo.